Graça e paz, igreja. Hoje temos mais um vídeo da nossa EBD em casa. E dessa vez nós vamos tratar do Atos dos Apóstolos. Damos um salto do Antigo Testamento para o Novo Testamento para poder contemplar também aqueles que estavam na sala do Novo Testamento, no momento em que nós precisamos fechar as portas em razão da pandemia do Covid-19. Lembrando sempre que isso é um material exclusivo para esse tipo de atividade, né? Não tem a intenção de substituir as aulas da EBD, que tem mais conteúdo, mas a gente vai sempre tirando, como aconteceu no livro anterior de Josué, que a gente trabalhou, 3 lições dos Atos dos Apóstolos. Obviamente que tem muitas lições, mas a gente vai trabalhar 3 lições, né, a partir da própria divisão do livro, né, e fundamentados também em um versículo do Atos dos Apóstolos. Veja bem, nós precisamos entender que o Atos dos Apóstolos ele é exatamente o movimento, a narrativa do movimento do início da igreja, certo? E, para tanto, nós vamos adotar sempre o versículo-chave, que está em Atos 1, versículo 8. E nós vamos perceber que toda essa divisão de estudos ela está fundamentada nesse versículo. Então ele é importantíssimo para a gente entender o desenvolvimento dos Atos dos Apóstolos. Tá? Só que antes da gente dar prosseguimento, nós precisamos fazer um link com o finalzinho do livro de Mateus, né? Quando nós vamos trabalhar a questão da grande comissão. Vamos entender a grande comissão para poder entender o desdobramento disso no livro de Atos dos Apóstolos. Veja bem, o que é a grande comissão? A grande comissão, para a gente entender, para a gente ter uma visão geral, é aquele momento em que Jesus conversa com os apóstolos, mas depois de já ter ressuscitado. Então, você pode dar uma pausa no vídeo para procurar na sua palavra Mateus 28, versículo 18 a 20. Tá? Eu vou estar com a minha aqui já pronta, engatilhada, e você já vai procurando o seu aí, ok? Mas eu peço para vocês assim, embora eu tenha anotado ali 18 a 20, eu peço que você volte um pouquinho e comece a leitura a partir do 16, né? Porque o 16 vai te dar uma ideia do que aconteceu naquele tempo. Veja bem, só para você entender o contexto, Jesus então ressuscitou, marcou com... ele foi marcado o encontro de Jesus com os apóstolos na Galileia. As mulheres que encontraram o túmulo vazio voltaram e disseram: olha, o Senhor pede para que a gente vá até a Galileia. Ok? E aí o que acontece? Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Veja, nós estamos naquele momento em que Jesus ressuscita, marca o encontro e eles vão até lá. É incrível que na cabeça das pessoas que conviveram com Jesus ainda tem esse resquício de dúvida. Aquela coisa assim, mas será que é Jesus mesmo? Mas enfim, ainda duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha que coisa interessante, né? Até o fim dos tempos. Então já é aquela coisa de Jesus não somente falando para os apóstolos, então, mas para todo aquele que crê, né? Então aqui ele já começa a falar não mais apenas para aqueles locais ali, aqueles 11. Já é uma mensagem que Jesus está passando para além dos apóstolos. Porque veja bem, quando ele diz no final:
e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, ora, os apóstolos naturalmente morreriam. Então, quando ele está falando para os apóstolos, ele não necessariamente está falando para nós acreditarmos, para nós fazermos aquilo que o Senhor quer, aquilo que é agradável ao Pai. Ele estará conosco até o final dos tempos. Muito bem. Então, o que acontece nessa questão da grande comissão? Eu peço que vocês deem a sua pausa para procurar, mas vão até o livro de Lucas. O livro de Lucas, no finalzinho, no capítulo 24, lá no finalzinho. Veja que coisa interessante, só para entender. Jesus, então, ele pede que as pessoas vão e anunciem, que falem, que espalhem a boa nova, que batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o Atos dos Apóstolos, ele é escrito por Lucas. E olha só o que Lucas diz, lá no finalzinho, deixa eu ver aqui, a partir do versículo 46, tá? 24, 46, ele diz assim: e lhes disse, está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e seu nome seria pregado, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão dos pecados a todas as nações. Que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecado a todas as nações. Começando por Jerusalém. Gravem isso. Lucas escrevendo, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. E aí o 49 fecha assim: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Vamos linkar. Jesus lá diz que eles batizem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando a obedecer a tudo o que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então essa é aquela comissão que Jesus dá a todos. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí Lucas, lá no final, Lucas é o autor do Atos dos Apóstolos, Lucas, ele escreve: vocês são testemunhas dessas coisas. Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Que poder é esse? Aí vem a nossa inserção no Atos dos Apóstolos. E aí no Atos dos Apóstolos nós vamos buscar o quê? O capítulo 1, versículo 8. Diz exatamente assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atrás, a gente leu que eles disseram assim, que foi dito assim, a começar por Jerusalém. E aí o Ato dos Apóstolos diz: em toda a Judéia e Samaria, testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Muito bem. A partir daqui, a gente entende que esse versículo, ele acaba sendo uma complementação da Grande Comissão. Porque a Grande Comissão pede que sejam anunciados a todos os povos e sejam todos batizados. Mas no final de Lucas diz: aguardem na cidade. Lembra? Aguardem na cidade, até vir o poder. E que poder é esse? É o próprio Espírito Santo. Então já havia uma preparação para o dia de Pentecostes. Olha só que interessante, como Deus ele prepara todas as coisas. Tudo metódico. A gente lendo de forma solta lá, na leitura corrida, a gente não tem noção. Mas quando a gente começa a linkar os pontos,
a gente vê que tudo foi, eu digo assim, divinamente preparado, né, para que as coisas acontecessem conforme o próprio plano do Senhor, né? Então, o que acontece nessa questão da grande comissão? É isso. A grande comissão é o pontapé inicial para que a gente pudesse, então, entender esse iniciozinho do Atos dos Apóstolos. Lembrando, e voltando aqui à questão do versículo, nós vamos trabalhar o Atos dos Apóstolos, pensar a partir dos dizeres do versículo 8, do capítulo 1. Né, ó, serão testemunhas em Jerusalém, por onde iria começar, né? Toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Muito bem, olha que coisa interessante, como vai ficar interessante a história a partir de Atos dos Apóstolos, sempre nessa pincelada de conteúdo que nós vamos fazer aqui, nesse estudo breve do Atos dos Apóstolos, muito rapidamente, só para vocês terem esse contato com a palavra, né? Então vamos lá, grande comissão, já falamos, então a divisão do livro. A divisão do livro do Atos os teólogos em geral eles dividem em 3 partes. Então veja bem, essas 3 partes da divisão da igreja, da divisão do Atos dos Apóstolos, ele vem seguindo da seguinte forma: a fundação da igreja, né? Ó, a igreja é fundada, e tudo isso é desenvolvido do capítulo 1 ao 7. Né? A expansão da igreja, então ela começa no 8º até o 12º capítulo, e a igreja liberada para o mundo, do 13 ao 28. Então veja bem, vamos pegar o mouse aqui para ajudar. Aqui, ó. A igreja é fundada. Nós estamos falando assim, ó, Jerusalém. Lembra que tudo ia começar em Jerusalém? Aqui, ó. A igreja é fundada. Aqui nós estamos falando de Jerusalém, certo? Quando nós começamos a trabalhar essa questão do Atos dos Apóstolos, em Jerusalém, uma pincelada rápida, nós vamos compreender o que está acontecendo aqui. O segundo momento é exatamente quando nós estamos falando aqui em expansão da igreja. E aí, dentro daquele versículo 8º, nós estamos falando que em Jerusalém, na Samaria e na Judéia e Samaria, entra nessa expansão da igreja essa parte do versículo, na Samaria e na Judéia. E até os confins da terra entra na terceira parte. Né? Então veja, o livro ele é dividido para fins de estudo conforme o versículo-chave, que é o capítulo 1, versículo 8º, né? do livro dos Atos. Então esse versículo é que vai nortear o entendimento de por que essa divisão e por que existe esses 3 núcleos, esses 3 blocos de divisão ali, ok? Então vamos lá. Quando nós falamos em a igreja é fundada, necessariamente nós precisamos linkar alguns pontos interessantes, né? E aí a igreja é fundada, a primeira parte, aí a gente pega a partezinha do versículo assim: e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Ó, porque lá atrás já dizia, e vai começar em Jerusalém. Tudo conectado, ok? O que nós precisamos entender disso aqui? O capítulo 1, versículo 8, então, o versículo 8 propriamente dito é a primeira promessa, né, de tudo que vai acontecer, ou promessa ou cumprimento da promessa. Pode ser entendido dessas 2 formas. Cumprimento da promessa, porque já foi dito lá atrás, Jesus já tinha dito que viria o Consolador, quem estudou ali o Evangelho percebeu que existe essa dinâmica na linguagem de Jesus, em termos de vocês não ficarão órfãos, né? Vocês não ficarão sozinhos, haverá o Consolador. Né? E esse versículo 8, ele é exatamente assim, praticamente a conclusão da palavra de Jesus, mas o início de uma promessa, certo? Então, se a gente voltar à leitura, nós vamos exatamente chegar nesse ponto. Eu vou repetir a leitura aqui.
mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, já de cara, né, esse movimento ele vai acontecer aonde? Em Jerusalém. Por quê? Porque lá atrás, já dizia, fiquem na cidade até chegar Jesus disse, fiquem na cidade até chegar ao poder. E aqui ele já vai falando, receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Isso é muito interessante. Mas se a gente continuar a leitura e esticar até o 9 e ler até o 11, vamos fazer essa leitura? Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Aqui nós estamos falando da vida de Jesus. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco e disseram, olha aí, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Forte, hein? E por que é forte? Porque ali existe já a promessa da volta de Jesus, a informação da volta de Jesus. Aquela convicção que eles precisavam, arregassem as mangas, preparem-se, porque vocês estão vendo ele ir embora, mas ele voltará. Então, essa esperança, essa confirmação de esperança, que é a que nós estamos vivendo até hoje, essa confirmação de esperança é que faz também, que serve também como uma alavanca, como um trampolim para se ir além. Então, ele está indo, mas ele voltará, né? E se, como diz o Apocalipse, é aquele que virá, né? Aquele que era, é e que voltará, que virá, né? Então, existe essa semente de esperança no coração de cada cristão. Jesus vai voltar. E o que eu vou fazer nesse tempo enquanto espero? Esse é o tchan. E Deus não vacila. Ele pensa em todas as coisas, né? E quando ele pensa em todas as coisas, é incrível porque a gente não enxerga antes de acontecer. Mas depois que acontece, a gente reflete e pensa, puxa, como Deus é perfeito em tudo. É coisa realmente fora de série. E aí vem voltando um pouco, né? Então no capítulo 2, só para não adiantar, aí no capítulo 2 é que realmente a coisa começa a efervescer, né? No capítulo 2, deixa eu achar aqui, versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Isso merece, assim, eu acho que um tratado só sobre esse pedacinho que eu vou ler. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, e se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito o capacitava. E havia em Jerusalém judeus, devotos vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Deus é Deus, né? Atônitos e maravilhados, eles perguntavam, acaso não são os galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito
e das partes da Líbia próxima a Cirene. Visitantes vindo de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Só um parêntese. Grande parte dessas localidades que são narradas aqui, elas estão, né, na Ásia Menor. Guarda essa informação. Mesopotâmia, Capadócia, Frígia, Panfilha, Líbia, tudo isso fazia parte da Ásia Menor. Preste atenção, guarde essa informação, porque vai ser importante lá no final. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam, diziam que eles beberam vinho demais. Bem, o que é importante nisso tudo aqui? Primeiro, quando Deus diz assim, quando Jesus diz assim, fiquem na cidade até vir o poder, então olha o plano de Deus. Vai acontecer no dia de Pentecostes. Pentecostes é uma festa que existia, né? Assim, é importante a gente entender que quando tem grande festa dos judeus, normalmente eles tendem a se reunir, eles vêm de tudo quanto é lugar do mundo, eles para se reunir para celebrar aquela festa, quando é uma festa muito importante. E olha o que Deus preparou. Deus preparou o dia de Pentecostes, né, para que todos os judeus, ou judeus convertidos, ou não judeus, recém-convertidos, enfim, todos estivessem reunidos ali em Jerusalém. E foi exatamente no dia de Pentecostes que o Senhor se manifesta. E o Espírito Santo vem sobre aquelas pessoas que estavam ali reunidas em oração. E olha que interessante, todos começaram a professar e falar em línguas diferentes daquelas que estavam habituados, mas falando em línguas daquelas pessoas que estavam ali chegando. Como pode? Nós lá da Ásia Menor estamos escutando as maravilhas desse Deus aí na nossa própria língua, mas eles são galileus. E galileus, pessoal, são aquelas pessoas assim, que têm o hábito econômico, principalmente a pesca. Então eram pessoas pouco instruídas. Eram pessoas simples. E então fica aquela coisa assim, como que uma pessoa tão simples, como esses galileus, pessoas tão simples, estão falando até na nossa língua. De um Deus que faz maravilhas. E aquilo ali foi o estopim, foi o pontapé inicial da igreja. E aí Jerusalém foi efervescendo. E as pessoas foram se convertendo. E as coisas começaram a acontecer em Jerusalém. Lembra que já existia a palavra lá atrás? E começará em Jerusalém? E começou. O Pentecostes, aquela efervescência, o poder do Espírito Santo. Porque quando Jesus fala da questão da grande comissão, quando a gente começa a falar da questão da grande comissão, Jesus quer dizer assim, façam isso, mas vocês não vão conseguir sozinhos. Vocês não vão conseguir fazer isso apenas por um impulso humano. Vocês precisarão do poder, mas o poder não é de vocês. O poder é o que vem do céu, é o poder do Espírito Santo. Aguardem. Então, o Atos 1, versículo 8, ele é realmente, assim, entre os teólogos, ele é conhecido como o complemento da grande comissão. Porque Jesus diz o que eles precisam fazer. Aí depois, na outra leitura, a gente viu que vocês têm que aguardar em Jerusalém, fiquem até o poder se manifestar. E aí sim, por ação do Espírito Santo é que eles vão fazer todas as coisas, que vão cumprir a grande comissão. Veja como Deus prepara os caminhos. Mas Deus não queria fazer isso de uma forma tímida e escondida. Ele queria fazer para arrebatar pessoas, para arrebatar para o reino, para arrebatar no sentido do trazer para si, né? Não estamos falando em arrebatamento, não é escatológico aqui, né? Mas assim, é a ideia do trazer para si, né? Mostrar o poder para que as pessoas fiquem maravilhadas. E a leitura do livro dos Atos, vocês podem perceber que há discurso de Pedro com conversão de milhares de pessoas, né? Então é importante que a gente perceba esse movimento, né? Esse movimento de Deus, que
primeiro planejou que fosse em Jerusalém. Depois ele diz lá no versículo 8 que Samaria e Judéia. Mas veja bem, a igreja estava fervendo em Jerusalém, mas precisava dar o próximo passo. Só que a coisa estava tão boa, né, que como é que eu vou explicar para vocês? É aquela mesma sensação da transfiguração, né, do monte. Vamos montar uma tenda aqui, como que está confortável. Vamos montar uma tenda aqui para Elias, para Moisés e tal, e vamos ficar aqui curtindo, né? Tem que dar o próximo passo. O versículo 8 não foi completado, não foi cumprido totalmente. Então vem a necessidade da expansão da igreja. E aí a gente pega aquele trechinho do em toda a Judéia e Samaria. Mas foi fácil? Não. Existe uma tendência a gente ficar na zona de conforto, né? Pô, tá dando certo, vamos ficando aqui. Aquela coisa assim, é como se você estivesse num pesque pague e tá jogando o seu caniço ali e o peixe tá beliscando. Opa, é aqui que eu vou ficar, né? Porque aqui tem peixe. Mas aí você, não, vai para lá. Mas o peixe já está aqui, eu já estou alimentando ele, estou quase pegando. Não, você vai pegar esse peixe. Então você tem que pegar o outro lá também. Então o que acontece? A zona de conforto, ela também te deixa numa condição que a tendência é você esfriar numa zona de conforto, né? A tendência é você não ir adiante, você se acostumar com aquilo ali. Não, tá bom, tá legal. Eu estou indo na igreja, estou no meu banquinho aqui e tal, tem um ar-condicionado no verão, tô legal. Mas sair da porta da igreja adiante e passar calor, como a gente passa em Blumenau, para ir anunciar, para ir testemunhar, aí já fica uma coisa meio estranha. Então o que Deus faz? Deus permite que coisas aconteçam para tirar o povo de Jerusalém para espalhar. Porque, veja bem, lembra que nós falamos que Pentecostes, pessoas vieram de tudo quanto é lugar para Jerusalém e viram as maravilhas, acabou a festa, esse povo foi para casa, certo? Então o que acontece? É que esse povo, quando chegou na cidade, não tinha muito fundamento para falar as coisas, mas Deus já estava pensando, vocês vieram para cá, para o Pentecostes, voltaram para suas cidades, para os seus países, para suas regiões. Não sabem o que falar? Eu vou mandar os meus lá anunciar. Só que os meus, Deus diz, estão aí na zona de conforto. Precisa acontecer alguma coisa, precisa acontecer um fato novo, e aí Deus permite que aconteça o quê? Exatamente o que vai a narrativa depois do versículo 12. Então, lá em Atos 5, versículo 12, diz assim: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. Beleza. Tá lá. Milagres e maravilhas entre o povo. E gente, e tal, e tudo. Pega a sua Bíblia. Vamos ler. Vamos lá. No capítulo 5, no 12, ele diz isso, né? Vamos lá. Catando aqui, tal, os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas entre o povo. E os seguidores de Jesus se reuniam no alpendre de Salomão. Ninguém de fora tinha coragem de se juntar ao grupo deles, mas o povo falava muito bem deles. Uma multidão de homens e mulheres também creu no Senhor e veio aumentar ainda mais o grupo. Então veja que a coisa estava fervendo em Jerusalém. Por causa dos milagres que os apóstolos faziam, as pessoas punham os doentes nas ruas, em camas e esteiras. Faziam isso para que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra cobrisse algum deles. Interessante, né? Se Pedro passar, a sombra passou, a sombra passou. Ainda, veja que aqui ainda existe um quê de tradição, né? Do palpável, né? Não é só o crer, mas o palpável. Eles têm que ver, têm que enxergar. Então, se Pedro passasse, a sombra batesse no doente, já se dava por satisfeito.
Acho que a nossa fé é muito mais do que isso, né? A nossa crença é muito mais do que isso. Mas, enfim, eles tinham a tradição, ainda a influência da tradição dos judeus, que era da coisa muito palpável, da coisa que vai muito de pegar, de ver, de enxergar, e não no sobrenatural, né? Mas, vamos lá, isso não é importante agora. Multidões vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo os seus doentes e os que eram dominados por espíritos maus, e todos eram curados. Aí vem o 17. Então, o grande sacerdote e todos os seus companheiros, que eram do partido dos saduceus, então veja que está começando a coisa a ficar politizada, ficaram com inveja dos apóstolos e resolveram fazer alguma coisa. Prenderam os apóstolos e puseram na cadeia. Eu vou parar aqui, há um desdobramento muito grande disso, mas só para vocês entenderem que fazer a vontade do Senhor já estava incomodando muita gente. Porque ali era o quê? Eram lideranças religiosas nascendo e fervendo o povo. E aí aqueles que não queriam sair da bolha e que também tem a questão política envolvida, eles já começaram, nós temos que parar com isso daí, porque daqui a pouco nós é que vamos perder a autoridade. Esse era o pensamento. Então o que faz? Prende. Começa a perseguir. Então, para não aprofundar muito nessas questões, eu vou dizer para vocês assim, por causa dessa perseguição, é que os apóstolos se viram na necessidade de vazar, de sair dali. Mas não fugir pelo fugir. Vamos fugir, mas vamos anunciar, vamos pregar, vamos fazer aquilo que Jesus pediu, determinou para que seja feito. Então essa é a ideia. Olha o que Deus promove. Deus permite que esse tipo de coisa aconteça para que se dê o próximo passo. Deus permitiu, por exemplo, como foi estudado em Josué, que, que o povo fosse derrotado no reino de Ai. Para quê? Para mostrar, tem que fazer aquilo que eu peço. Tem que fazer aquilo que eu determino. Se fizer diferente, não vai. A coisa não vai andar. Então a perseguição ela foi algo necessário, permitido por Deus, para que os apóstolos tomassem então o impulso de ir adiante. Ir adiante para onde? Judéia, Samaria, para cumprir a segunda parte, né, daquilo que Deus tinha dito, para poder chegar aos confins da terra. Então veja como as coisas são. Às vezes na vida da gente acontece isso. A gente está numa zona de conforto e acontece um tropeço para a gente parar e pensar, refletir nossa caminhada. Olha o que é o Covid-19. Não é isso? Não parou todo mundo? O que você fez quando parou? Sentou para assistir televisão apenas ou pensou muito em muitas coisas? Voltou o seu olhar para o Senhor. Eu digo que esse tempo é um tempo que o povo começou a olhar mais para Deus. Apesar de que existem pessoas que tendem a buscar um caminho muito mais racional, muita gente de fé ferveu a sua fé nessa adversidade. Então, às vezes, a gente entende assim, Deus dá uma mexida também. Daqui a pouco o vírus passa e vai dar tudo certo. Mas aí como é que vai estar o teu coração depois dessa tempestade? Né? Então o que aconteceu lá em Jerusalém foi exatamente isso. Deus permitiu que acontecesse esse tipo de coisa, essa perseguição, para quê? Para que o evangelho, para que a boa nova fosse adiante. Aí para cumprir a segunda parte, até a Judéia, por toda a Judéia e Samaria. E veja bem, olha que coisa interessante. O que é o plano de Deus, né? Se você voltar lá no Antigo Testamento, você vai ver que o reino, que o povo de Deus, o reino de Deus, ele foi dividido. Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, a capital Samaria. Reino do Sul, capital Jerusalém. E aí ali o conflito entre os judeus e samaritanos perpetuou. Ali o povo racha.
E hoje, vamos botar assim, depois do Pentecostes, depois desse barulho todo que aconteceu em Jerusalém, Deus está usando os apóstolos para fazer o quê? Quando ele fala por toda a Judéia e Samaria, ele está querendo convergir de novo o seu povo, né, em algo comum, em Jesus. Então veja, como é o movimento de Deus, como é esse movimento do Senhor para compactar novamente, porque ele precisa juntar samaritanos e judeus. Mas deixam de ser judeus e deixam de ser samaritanos e passam a ser o quê? Cristãos. Todos são cristãos. Mas o que acontece? O Senhor, ele não podia simplesmente juntar e dizer está feita a obra, porque faltava a última parte. Aí, com aquela grande lição, não é mais somente judeus, não é mais somente consanguíneo. O povo de Deus, ele é povo de Deus por adesão. Você aceitou Jesus, você é membro do corpo. Você aceitou Jesus, Senhor, Salvador, você passa a ser o membro do corpo, membro da igreja, povo de Deus. Então, o que acontece? Quando Deus prepara esse movimento de levar os apóstolos toda a Judéia e Samaria, ele já está começando a fazer o movimento inverso da divisão que teve lá no passado. É unir, que é juntar. E aí é o bacana de tudo, porque depois desse trabalho feito, vem o próximo passo, que é ir além. E quando se vai além, automaticamente se está buscando todos aqueles que querem aderir à verdade, né? Aderir àquilo que é o verdadeiro amor. Então, mas para que isso aconteça, tem que ter gente mais ousada para fazer esse tipo de coisa. Você se perguntasse para mim, eu ia dizer assim, eu vou, mas eu acho que só vou conseguir até Florianópolis. Mas aí Deus faz o quê? Ele mexe as estruturas, e ele é o Deus do improvável. Ele é o Deus de uma lógica própria, não da lógica humana e irracional. Ele é de uma lógica dele. E quem que ele vai tocar para fazer o trabalho mais árduo de expansão? Saulo. Olha, e quem era Saulo? Vamos lá, vamos direto na conversão de Saulo, o capítulo 9, deixa eu catar aqui, porque daí a gente já vai começar a discernir como que a igreja ela começa a caminhar. Só que um pouquinho antes, eu coloco para você assim, ó, no capítulo 8, no versículo 3, vai dar uma dimensão do sentimento de Saulo em relação ao cristão. Ele dizia assim: porém Saulo se esforçava para acabar com a igreja. Ele ia de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os jogava na cadeia. Isso é assim a essência do coração de Saulo no período que ele vivia perseguindo os cristãos. Por isso a igreja precisava avançar. Então esse avanço da igreja ele se dá com essa preparação da conversão de Saulo. A conversão de Saulo é muito interessante, e daí eu peço que você pegue a sua Bíblia mesmo e leia, né? Vamos acompanhar aqui, pode dar o pause, procurar, depois ler de novo e nós já vamos estar lendo. Diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como as mulheres. E veja bem, muita gente lá no Pentecostes ficou maravilhado e voltou para suas cidades de origem. E saiu falando dos fatos que aconteceram. A coisa se espalhou, né?
Então, eu sempre digo assim que a gente diz assim, que os melhores propagadores da mensagem foram assim essas pessoas, os andarilhos, os vendedores que passavam ali estavam em Jerusalém na época do Pentecostes, e eles viram tudo e saíram espalhando. Então Deus usa essa gente para falar das maravilhas que aconteceram lá em Jerusalém, para preparar o caminho para os apóstolos. Olha só que coisa interessante. Os apóstolos, eles acabam sendo aquelas pessoas que vão até um determinado local estranho, mas aquelas pessoas já têm a mensagem enfiadinha assim na cabeça, né? É aquela coisa do déjà vu. Você já ouviu falar naquilo ali, mas vem alguém com mais autoridade e com poder do Espírito Santo para reforçar, e aí vem o convencimento daquilo que é a verdade, ok? Então o que acontece? Vamos lá, continuando a leitura. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Oh, olha só que doido isso. Muito louco, né? Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que você deve fazer. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Pensem no testemunho que esse tipo de gente pode dar, né? Estava acompanhando Saulo, eram também perseguidores de cristãos. De repente eles ouvem o diálogo, mas não veem Jesus. Eles ficam: o que será que passa na cabeça dessa gente, né? O que tipo de mensagem eles levaram adiante, né? Para dizer para as pessoas: o Saulo tombou lá, o nosso comandante aí tombou e conversou com o tal do Jesus, pô. Mas ele não morreu? Pois é, mas vocês viram? Não, não vimos. É muito louco, né? Mas eu não queria estar na pele desse soldado porque eu não sabia o que falar, não saberia o que dizer, né? Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Então ali a gente sabe que houve então a narrativa com Ananias, né? A gente sabe que Ananias foi o cara que discipulou Saulo, tá? E a gente sabe o desdobramento da história. Mas o que é importante a gente entender é que Deus forjou Saulo. Deus pegou o cara que era o perseguidor. Olha como Deus é um Deus que realmente é surpreendente, né? Lembra da aula de Josué em relação a Raabe? A menos provável foi aquela que deu prosseguimento à tomada de Jerusalém, vamos dizer assim, né? Que ficou na história, que, enfim, era da linhagem de Jesus e tal. Mas Saulo também era o menos provável. Como é que o Senhor vai escolher o maior perseguidor de cristãos para ser aquele que vai anunciar, que vai servi-lo? E Deus, e Jesus ainda fala com Ananias assim: ó, ele vai me servir. É esse aí que eu quero. Aí fica a grande lição, né? Ó, você se sente incapaz, Deus vai capacitar. Por quê? Porque Saulo, ele tinha uma narrativa pessoal muito negativa em relação aos cristãos. Ele queria a morte, nós lemos ali, ele perseguia, ele queria prender todo mundo, ele queria autorização para entrar de casa em casa, assim, e é essa voracidade, vamos falar assim, nesse adjetivo, né? Essa voracidade, vamos usar essa palavra, que Deus precisava em alguém, não mais para matar e perseguir cristãos, mas para anunciar a palavra. Tem que ter um cara com perfil de Saulo para ir adiante, para não ter medo de nada, tivesse coragem,
que não transpusesse as barreiras, e como Saulo estava disposto a fazer qualquer coisa para matar os cristãos e perseguir, prender, era esse cara que precisava estar pronto para anunciar a palavra. E aí vem a figura de Saulo como figura principal, o cara é Paulo, né? Essa troca de nomes é mais tradição mesmo, porque ele tinha origem romana, e aí a versão romana do nome Saulo é Paulo, né? Só para a gente entender. Não é aquela troca de nome como aconteceu lá com Abraão, que era Abrão. Não, aqui é necessariamente porque ele era Saulo com origem romana. Então o nome Saulo, numa versão romana, é Paulo, né? Então era conhecido como Paulo entre os romanos, enfim. Essa é a ideia do Saulo Paulo. Tá? Então o que acontece? Paulo foi a figura principal, eu diria assim, principal, que tinha esse perfil que Deus precisava de alguém que fosse convincente e ao mesmo tempo corajoso. É o de Josué lá, né? Forte e corajoso. Que agisse com o coração, porque quando ele perseguia cristãos, não era razão, era a emoção, era esse vigor, não era simplesmente pela razão. Tinha uma emoção forte, então era essa emoção forte, essa paixão, é o fazer com paixão, essa paixão em fazer alguma coisa. E aí é onde é que entrou a história de Paulo. Paulo é essa pessoa que Deus travou, puxou para fazer a obra. E aí vem então a terceira parte do versículo 8 lá, do comecinho, né, do capítulo 1. A igreja é liberada no mundo, até os confins da terra. Aí, com a conversão de Paulo, vem então, nessa terceira e última parte dos Atos, vem a questão das viagens missionárias. Né? As viagens missionárias. 3 viagens missionárias, isso é um tópico que eu diria que é fundamental, as 3 viagens missionárias, porque elas vieram com intenção exatamente de passar por toda a região da Ásia Menor, por toda a região daquelas cidades, lembra daquelas cidades que foram lidas lá, Frígia, não sei o quê, todas aquelas cidades, e expandir a palavra, a boa nova, expandir a mensagem de Jesus. Né? E Paulo foi a pessoa fundamental para isso, porque ele arrebanhava pessoas também. E tinha essa coragem. Né? Então a primeira viagem missionária foi pela Ásia Menor, naquela cidade lá. Depois, Filipos e Tessalônica, onde ele passou também, na segunda viagem missionária. E a terceira viagem foi exatamente uma revisita, vamos dizer assim, às igrejas fundadas na segunda viagem, o Filipos e Tessalônica. Claro que todos... a gente não vai aprofundar isso, mas é só para ter uma visão de que como que chegou essa terceira parte até os confins da terra. Começou exatamente nessa expansão. Veja, Jerusalém inicia, Judéia e Samaria, por toda a Judéia e Samaria, e aconteceu por causa da perseguição, e a perseguição foi necessária para que eles saíssem dali, e por fim, na figura principalmente na figura de Paulo, a questão das viagens missionárias. E aí vem aquele grande mistério para nós, mas para Deus tudo previsto. Todo esse povo da Ásia Menor, onde que eles estavam no Pentecostes? Em Jerusalém. Então, quando Saulo chega por toda a Ásia Menor, ele vai tendo contato com pessoas que já tiveram, pelo menos assim, foram testemunhas do Pentecostes, viram o que aconteceu, certamente começaram a comentar com os vizinhos lá, né, quando voltaram para casa, e aí ele foi convertendo os não-judeus, e os judeus, e enfim, e todos aqueles que que ouviram a palavra. Ok? Fica então essa mensagem de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mas foi muito rápido e pincelado, e peço que vocês, então, nesse período, comecem a dar mais uma lida, mais uma aprofundada, né? E ficaremos assim felizes na produção depois de mais um,
e quem sabe a gente consiga, o mais breve, se encontrar na próxima semana. Forte abraço e fique com Deus.